Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco. Estamos na nossa live número 57, analisando as experiências de Camilo na espiritualidade após o seu desencarne pelas portas do suicídio. Na última live, víamos como Camilo reagiu ao seu encontro na Terra com sua antiga cidade, a sua antiga moradia, os conflitos que ele passou por conta disso e, especialmente, a dificuldade sentida quando teve que enfrentar a sua própria consciência nesse sentido. Vamos prosseguir analisando essa obra, especialmente no que tange a essa experiência de Camilo e dos seus companheiros. Ele vai dizer que o Mário Sobral era o que mais sofria. Por conta da sua experiência também na vivência anterior na Terra. Vemos aí pela descrição de Camilo que ele está ulcerado pelos hábitos do passado. A sua mentalidade havia arrastado ele para locais de sofrimento em que, apesar do sincero arrependimento em que ele estava vivenciando, as reparações exigidas eram difíceis para seu espírito, exigindo aí uma conduta heróica que levava a ele à violência de sofrimentos indizíveis, provocando lágrimas escaldantes. Camilo descreve que o Mário Sobral queria sair dali desesperadamente, esquecer a juventude inconsequente em que ele se entregou a princípios terríveis, narrando para umas pessoas e para outras, através de discursos em locais inadequados, as próprias desventuras. Então, vocês se lembram, certamente, que enquanto Camilo e os demais companheiros ajudavam pessoas que realmente precisavam, em locais adequados, o Mário Sobral não, compartilhava sua vivência em locais em que ninguém o escutava, junto a jovens que não tinham despertado ainda. Por isso, os discursos eram feitos em locais inadequados, em que as próprias desventuras não faziam com que eles acatassem as suas ideias, já que naqueles antros a perversão já dominava. As intuições do além-túmulo não se faziam sentidas por aqueles indivíduos, porque estavam com seus sentimentos e sensações animalizados, viciados por tóxicos materiais, de inferioridade repulsiva. Eram barreiras que nenhuma entidade em suas condições seriam capaz de remover para se fazer compreendida. E aí nós refletimos que existem pessoas, indivíduos, que de nada adiantam o contato com entidades nobres, com entidades felizes, porque elas não estão prontas para ouvir. E por isso, a presença de Mário nesses locais era imperceptível, eles não davam ouvidos ao Mário, enquanto que Camilo, Belarmino e outros estavam conseguindo ajudar indivíduos encarnados, porque eles já estavam predispostos a ouvi-los. Camilo então diz que estendeu esses trabalhos de socorro, esses ensaios, às prisões, obtendo êxito naquele sombrio silêncio das celas, onde os presos elaboravam remorsos no trabalho da meditação. Camilo também visitou domicílios particulares, procurando os sofredores que mantinham a ideia do suicídio em suas mentes e que aceitassem as advertências contrárias feitas por Camilo pelas sugestões benévolas. Lembre-se que Camilo está naquela atividade de convencimento de encarnados
de socorro de desencarnados para que o suicídio não marcasse as suas existências, com o fim da vida física, mas com o prosseguimento dos sofrimentos marcantes para os suicidas. Camilo diz que existiam casos em que o único recurso ao alcance era sugerir a ideia da oração, da fé nos poderes supremos, induzindo aqueles indivíduos, aquelas pessoas a quem eles se dirigiam, geralmente mulheres, a um devotamento mais amplo à crença que possuíam. Vejam que informação interessante. No trabalho de convencimento de Camilo, lutando contra o suicídio, ele conseguia inspirar em mulheres essa fé, essa confiança no futuro, para que abandonassem a ideia do suicídio. Trabalhavam nelas, então, o sentimento de fé, de crença e de esperança no futuro. No entanto, Camilo informa que sofria, porque o trabalho era muito rude, excessivamente vultoso para a fraqueza de penitentes como eles, cujo único mérito estava na sinceridade em que agiam, na boa vontade para o trabalho reparador. Vejam como o trabalho na espiritualidade é difícil. Camilo, que não era um espírito elevado, estava tendo dificuldades nessa obra de convencimento daquelas entidades, daqueles indivíduos sofredores. Então, ele se sentia cansado, ele se sentia num trabalho dificultoso, porque não era fácil, né, orientar aqueles indivíduos que estavam ali. Assim foi que Camilo continuou sua viagem ao interior do Brasil, procurando o quanto possível prevenir as pessoas contra a malfazeja tendência observada tristemente por nossos guias no caráter impulsivo dos brasileiros, tendência que dava em resultado estatísticas inquietadoras nos casos de suicídios. Vamos recordar que Camilo tentou realizar esse trabalho em Portugal, mas ninguém lhe deu ouvidos. Não acreditavam que ele era, de fato, Camilo Castelo Branco e ignoravam os médiuns, atacando a sua reputação. Ele então foi direcionado ao Brasil para tentar trabalhar nesse incentivo à vida para que as pessoas não buscassem o suicídio. No entanto, ele revela a dificuldade do trabalho e que muitos, por conta dessa característica do brasileiro impulsiva, ele teve dificuldades de evitar que muitos acabassem indo para a opção do suicídio. Ele relata então que conheceu as extensões desoladas do Nordeste inclemente, rendendo homenagens ao sertanejo heróico, que em lutas árduas e incessantes com a penúria da eterna estiagem, não descria jamais, nem do seu Deus, nem do futuro, esperançado sempre no advento de dias melhores, de uma pátria compensadora que, em verdade, só encontraria no seio da imortalidade. Então vejam que bonito, Camilo trabalhou junto aos nordestinos, aos sertanejos que enfrentavam a região árida do Nordeste, sempre com esperança no coração, fé no futuro e na crença de que a sua pátria seria uma pátria compensadora. Já revelando aí que essa pátria eles só encontrariam no plano espiritual, mas que eles não perdiam as esperanças. Nas caravanas instrutivas a que Camilo se dedicava, ele informa que recebeu grandes lições, as mais profundas que calaram em seus corações, iluminando suas mentes com apreciações filosóficas novas. Representantes da direção espiritual das terras de Santa Cruz, que é o Brasil, como o grande, o boníssimo Bezerra de Menezes e o mavioso poeta do Senhor Bittencourt Sampaio, lecionavam para nós outros, ao lado de nossos mentores, exemplos fecundos colhidos na vida cotidiana de muitos brasileiros, sobre os quais choramos de pena e arrependimento.
Vejam que Camilo, nesse trabalho, se encontrou com o Dr. Bezerra, com Bittencourt Sampaio, nessa dedicação aos brasileiros, encontrando diversas histórias que fazia ele sentir essa emoção, sentir essa aproximação com a vida cotidiana dos brasileiros, porque tiveram a ocasião de examinar com eles, com esses mentores, modalidades de sofrimentos diversos, comparados aos quais aqueles que nos haviam levado ao desespero não se apresentariam senão como truanices próprias de boêmios piegas. Ele via, então, o que era o real sofrimento, não aquele que ele sentiu quando decidiu pelo suicídio, mas o sofrimento real, um sofrimento que realmente demonstrava a necessidade da oração, a necessidade da pacificação, e que ele decidiu ignorar para entregar-se ao suicídio. Volta aqui a lição de Emmanuel a Chico Xavier, quando estava sofrendo por perseguições, e Emmanuel pede para que ele visite as mulheres, as mães que moravam na periferia da sua cidade, para verificar o que de fato era sofrimento e que o que ele sentia não era nada comparado à intensidade de sofrimentos que aquelas mães passavam nas periferias. Da mesma forma, Camilo se emocionou ao conhecer a história de muitos brasileiros no Nordeste, em outras regiões, verificando que o que ele passou em Portugal não era nada comparado àquela vida, àquela somatória de experiências difíceis dos brasileiros à época. Ele diz então que nordestinos, amazônicos e até nativos do centro incivilizado do país suportavam tudo de forma resignada, até mesmo a indiferença dos seus compatriotas mais felizes, com o pensamento vigoroso daquele que sabe crer, que sabe esperar. Vejam que característica bonita, então, desses espíritos encarnados, sofrendo a indiferença de outros brasileiros, abandonados pelo governo, abandonados pelo sistema de governo. Eles tinham essa confiança no futuro, essa crença no saber esperar. Camilo encontrava nesses brasileiros essa característica. Ele diz então que via com desgosto que Mário Sobral distanciava-se pouco a pouco das possibilidades de outro futuro imediato que não aquele por ele mesmo escolhido. Lembre-se que Mário Sobral não estava sabendo realizar o trabalho de auxílio fraternal, porque ele frequentou lugares e tentou convencer jovens e outros indivíduos que não tinham ouvidos para ouvir. Então Camilo lamentava por enxergar que ele estava se distanciando, indo por um caminho que era único no sentido de ser impulsionado, o retorno imediato à encarnação, para resgates pesados em meio familiar afinado com seu estado mental. Então, como Mário Sobral não estava se dedicando corretamente ao trabalho fraternal de auxílio aos encarnados, seria direcionado à reencarnação. Seria direcionado a viver na Terra, resgatando de forma pesada as suas faltas do passado. Ele diz, então, Camilo, que Mário desatendia frequentemente ao chamamento do dever para as reuniões e caravanas elucidativas presididas pelos assistentes. Então, além de se dedicar de forma errônea ao Evangelho, já que frequentava lugares inadequados para falar da sua experiência, ele também ignorava os chamamentos para as reuniões elucidativas. Faltava às expedições piedosas de visitação aos sofredores, esquecendo deveres sagrados que conviria cumprir-se para a sua própria reabilitação. Então vejam que a postura de Mário Sobral não foi apenas de erro na abordagem, mas também ele não atendia os convites, se afastava da sua própria reabilitação. Camilo chega a afirmar que, ao contato da sociedade terrena, o Mário se deixava brutalizar
pelas antigas atrações mundanas, esquecido dos veementes protestos de obediência durante a retenção no departamento hospitalar. Ele, então, se esquecia das lições que passou, abandonava as caravanas de esclarecimento, sentia-se arrastado para os locais degradantes em que ele preferia antes do suicídio. Vejam que Mário Sobral voltava pouco a pouco às mesmas tendências do passado. E a pretexto de tentar converter transviados inconscientes à moderação dos costumes, comprometia-se grandemente diante dos guias observadores, afinando-se com o passado a tal ponto que em torno dele pressentíamos a possibilidade de um renascimento nas baixas esferas do vício. Então vejam que situação delicada. Mário Sobral, com o pretexto de ajudar as pessoas, estava enveredando-se por um caminho do vício, pelo mesmo caminho que ele já tinha se entregue antes do suicídio na última existência. Ele dizia que queria ajudar as pessoas, mas os guias observavam e percebiam que ele estava, na verdade, se dedicando aos antigos vícios. Por isso, Camilo afirma: é certo que ele nasceria num lugar em que as baixas esferas do vício dominariam. Mário Sobral, então, foi advertido por diversas vezes de forma piedosa por Alceste e Romeu, que procuravam convencê-lo daqueles perigos por exercer atividades reparadoras em locais inadequados, em antros de vício. Infelizmente, porém, a paixão por Eulina, que o desgraçara na terra e perturbara no invisível, soldava-o ao presunçoso desejo de, em sua memória, procurar reerguer do lodaçal dos vícios prematuramente outras tantas criaturas decaídas do pedestal do dever. Muito interessante a lição do Mário Sobral, porque, como ele havia assassinado Eulina, a sua amante, que se entregava ao erro e ao vício, ele, em espírito, pensou que conseguiria realizar o mesmo com outros espíritos que estavam no mesmo caminho. Então, de forma presunçosa, ele achava que conseguiria convencê-los, mas ele estava equivocado, ele estava errado. Não conseguiria retirar aquelas pessoas do lodaçal dos seus vícios de forma prematura. Não era o momento ainda deles receberem esse auxílio. Mário Sobral então estava equivocado. Camilo diz que não haveria saída, ele teria que reencarnar. E nós sabemos de que forma, porque o Mário já renasceria sem as mãos por ter assassinado Eulina com suas próprias mãos, já não sentia-as mais e certamente iria reencarnar sem elas, mas dessa vez sem o auxílio da espiritualidade, porque estava se deixando levar para uma reencarnação num local de vícios, sem ouvir os conselhos e os alertas dos amigos espirituais. Camilo diz que o estágio dele na Terra era como um exame para ascendência a novos cursos. Tinham liberdade de ação desde que não estivessem ao desamparo e fosse muito relativa à liberdade com que contavam. Então, esse estágio na Terra foi para que eles se habilitassem a novas instruções no futuro. E eles tinham uma certa liberdade, desde que não ficassem desamparados pelos guias. Camilo e os demais, com exceção de Mário Sobral, estavam tendo aprovação nos exames. Mário, porém, incidia nas causas passíveis de reprovação. Então vejam que aquele estágio na Terra era um teste, era uma prova para eles. E alguns deles passaram, na verdade todos eles passaram, com exceção do Mário, porque Mário estava vinculando-se ao passado de erros e com isso se deixando levar por essa influenciação negativa. Vamos então adentrar ao capítulo 15 da obra,
intitulado Novos Rumos, e como todo capítulo, Camilo inicia com a passagem do Evangelho. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Conhecida frase de Jesus Cristo, registrada no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Camilo então inicia o capítulo dizendo: havia cerca de 2 meses que findara nosso estágio nas camadas terrenas. Eles ficaram então por 2 meses na terra, ajudando as pessoas que queriam se matar, acolhendo espíritos recém-suicidas e ensinando com suas experiências no Brasil as pessoas a terem resiliência e esperança e fé no futuro. 2 meses depois, regressavam ao Instituto Maria de Nazaré e novamente se instalavam no pavilhão anexo ao hospital, onde residiam desde que receberam alta. Lembre-se de todo o histórico de Camilo e dos seus companheiros, sendo resgatado, recebendo o auxílio de Maria através dos seus instrutores, e agora retornavam, depois de mais um estágio na Terra, para prosseguirem com as lições. Voltavam ao Instituto Maria de Nazaré. Não havia ainda possibilidade de encontrar-se com o irmão Teócrito, que era o diretor, para conhecer a opinião dele relativamente ao modo pelo qual conduziriam a sua liberdade. O que mais preocupava para eles era a opinião de Teócrito, as deliberações da direção-geral sobre o futuro de cada um. Para onde iriam? O que seria deles na ausência de Teócrito, de Roberto de Canalejas, de Carlos de Canalejas, de Joel, daquela elite acolhedora de departamentos hospitalares? As suas reencarnações seriam imediatas, no caso de não terem conseguido mérito para ficar mais tempo ali aprendendo? Naqueles dias então de expectativa, Camilo diz que foram surpreendidos com a visita de um velho amigo, o Jerônimo de Araújo Silveira. Jerônimo que foi separado do grupo quando decidiu retornar de forma prematura à Terra, encontrando a sua família num estado deplorável. Jerônimo então chegou ao pavilhão indiano pela manhã, acompanhado do assistente Ambrósio, a quem devia tanta bondade. Passara pelo hospital, despedindo-se de Teócrito e de seus auxiliares, em cujo coração encontrou sempre afeições sólidas. E agora procurava os seus companheiros para retribuir a visita que eles tinham feito e também se despedir. Lembre-se que Camilo e seus companheiros visitaram Jerônimo antes da sua ida à Terra, dos seus estágios na Terra, e agora Jerônimo retribuía aquela visita feita no passado, para também se despedir. Já podemos ver que Jerônimo vai reencarnar. Ele iria para o recolhimento, que é o setor que antecede a reencarnação, para cuidar dos preparativos ao seu retorno. Ele tinha o semblante amargo, as feições no aspecto de acabrunhamento. Jerônimo ainda não estava resignado. Desde o Vale dos Suicidas, ele já aparecia com essa característica desarmoniosa. Penalizado, então, Camilo tomou cuidado com as palavras e disse: por que não retardas um pouco mais a volta ao teatro dos infortúnios que te pungiram, amigo Silveira? Consta-me não ser obrigatório, em determinados casos, o constrangimento à volta. Quanto a mim, dilatarei o mais possível a permanência aqui, a não ser que me demovam resoluções ulteriores. Vejam que Camilo já tem consciência de que a reencarnação não é compulsória. Na grande maioria dos casos, os espíritos escolhem permanecer na colônia aprendendo até que se sintam preparados para o retorno. Por isso ele pergunta a Jerônimo: não prefere ficar mais um pouco? Certamente, porém, as deliberações tomadas após a última visita que eles fizeram ao isolamento foram muito sérias e importantes, porque Jerônimo respondeu com veemência:
Absolutamente não convém aos meus interesses pessoais esperar por mais tempo o cumprimento do meu dever. Que posso dizer da sentença por mim mesmo lavrada no dia em que comecei a me desviar da lei soberana que rege o universo? Vejam que Jerônimo já tinha certeza que ele precisava reencarnar. Não podia adiar mais, não seria de bom grado para ele próprio, para os seus interesses espirituais. Ele precisava voltar. E explicava isso para Camilo de uma forma muito convicta. Desde que ele começou a errar, ele estava com essa necessidade de retorno, preparado pelo irmão Santarém, pelo irmão Ambrósio, seus tutores dignos, para esse serviço que se impõe às suas críticas necessidades do momento. Jerônimo sabia que precisava voltar. Sabia que sua situação era crítica. Depois de muito pensar, então, chegou à conclusão de que devia realmente renovar a existência humana o quanto antes, já que seus erros foram graves. Ele tinha consciência da gravidade dos seus erros. Quanto antes retornasse à Terra, melhor, desde que tivesse um preparo mínimo, como já vimos aqui. Não adianta retornar de qualquer jeito. As responsabilidades, portanto, eram vultosas, e ele, onerado de exorbitantes débitos, a sua consciência inquieta obrigava a expungir os reflexos desonrosos que assombravam, o que se poderia dar somente com o retorno à vida física, ao teatro das infrações, para que ele realizasse dessa forma honrosa o mesmo que no passado desbaratou, inclusive em relação ao seu próprio corpo físico. Vejam aqui, nas palavras de Jerônimo, a lição importante da obra. Quando erramos, nos arrependemos, precisamos voltar ao corpo físico para pagar essas dívidas e especialmente no mesmo local em que estivemos no passado, em que erramos no passado, inclusive em relação ao seu corpo físico, já que ele havia se matado. Camilo então pergunta, em coro com os demais: queres assim dizer que renascerás no porto mesmo? Sim, amigos, respondeu Jerônimo. Deus seja louvado. Renascerei no porto mesmo, como ainda ontem. Pousarei na vida objetiva em casa afazendada. Serei novamente pessoa abastada. Cuidarei de meus capitais financeiros, meus como alheios. Enfrentarei segunda vez as rijas tentações sopradas pelo orgulho, pelas vaidades e pelo egoísmo. Então vejam que Jerônimo voltaria a ser alguém que tinha facilidades econômicas, pois sabemos que Jerônimo era comerciante de vinhos e havia falhado na sua missão, com sua família, com a gestão da empresa, e agora retornaria novamente com dinheiro, com possibilidades, sendo uma pessoa de posses, cuidando dos seus capitais financeiros. E novamente seria atacado aí pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, mas se saísse vitorioso, sairia honrado daquela existência. Seria o mesmo, tal como antes tinha sido, porém, não mais desonrado com o nome de Jerônimo de Araújo Silveira, porque receberá outro nome ao nascer, para que não enfrentasse as mesmas vergonhas que seguiam seus passos. Vejam a consciência de Jerônimo, sabendo que renasceria numa experiência nova, em outra família, com outro nome, para que expiasse essa expiação terrível de possuir riquezas, arriscando-se ainda mais ao erro do que à provação da miséria, mais difícil de conceder méritos ao seu possuidor. Ele tinha consciência que a facilidade financeira seria um obstáculo para ele, porque a chance de cair é grande. À beira de um novo berço para ainda uma vez ser homem e ressarcir antigos delitos,
comove-me até as lágrimas verificar a paternal bondade de Deus, o Onipotente, concedendo a ele a graça do retorno protegido pelo esquecimento, pelo disfarce de uma nova armadura carnal, um nome novo para que a sua desonra de outrora não seja conhecida por toda a sociedade, reconhecida e execrada como foi. Vejam que ele agradece a Deus a nova oportunidade, o novo nome, o novo corpo físico, o esquecimento do passado, para que ele não enfrentasse a desonra da outra existência, tentando a reabilitação perante a lei universal que de todas as formas ele infringiu no passado. Pois sabeis, todos vós, meus amigos, a vergonha da desonra ruboriza-me ainda as faces espirituais. Ele tem vergonha da desonra, como no dia em que ele se confiou ao suicídio para se livrar dessa existência. Então Camilo diz, na verdade, João Azevedo diz: estou impressionado com a tua argumentação, Jerônimo. Com satisfação verifico que não foram inúteis os esforços do irmão Santarém, do irmão Ambrósio, sobre o seu caso. Sim, disse dessa vez Camilo, preocupado em esmiuçar notícias para suas memórias, que ele ditaria nessa obra que estamos lendo agora. Observo que modificações sérias realizaram um milagroso efeito no teu modo de pensar. Porém, de que família renascerás, Silveira? Ainda por lá nos recordamos de várias famílias abastadas. Então veja a mudança de pensamento do Jerônimo, consciente da sua necessidade de retorno, das suas falhas do passado e agradecido a Deus pela oportunidade. Ele pergunta então, Camilo, em que família renascerás? Ele diz, ainda que o soubesse, não poderia revelar, meu caro senhor Botelho, que nós sabemos aí, no caso, é senhor Branco, Camilo Castelo Branco, porque a médium Ivone Pereira mudou o nome dele. Hoje a gente sabe que é um pseudônimo do Camilo Castelo Branco, Então, ainda que ele soubesse, ele não poderia revelar a família que renasceria. Foi informado por seus tutores que essa realização sutil da sua nova existência se verificará no santuário de sigilos indevassáveis. Ninguém sabia, só os maiorais, por não permitir à lei magnânima qualquer indiscrição que perturbe o bom andamento da evolução a confirmar-se. Vejam o sigilo daquela existência, para que ele não caísse, para que antigos adversários não o localizassem. Segundo explicações de irmão Ambrósio, saberemos, quando muito, apenas o local onde emigraremos, até que nos internemos no recolhimento, onde então tudo se delineará para nós. Então vejam que a informação que ele recebe no máximo é o local onde ele vai nascer, mas não o nome da família e nem outras informações maiores. Todavia, assisti a certa entrevista de 2 reencarnantes do manicômio com seus futuros pais. Lembrem de Camilo, quando diz isso, está se referindo daqueles 2 indivíduos suicidas que conseguiram reencarnar através daquelas 2 mães, uma em Portugal, outra no Brasil, que tinham muitas dívidas no passado e aceitaram então receber esses 2 suicidas depois de alguma insistência. Camilo diz então que esses 2 nasceriam e que tinha ouvido dizer de alguns vigilantes que alguns detalhes poderiam ser fornecidos sobre o assunto, até mesmo aos homens. Camilo então retruca, que ele teve algumas informações daquele outro caso, recordando aquela visita feita ao posto de emergência da colônia, na expedição do Departamento de Reencarnação. Nós acompanhamos essa visita. Irmão Ambrósio então interveio quando Camilo disse isso, corroborando com autoridade as assertivas ouvidas ao já agora futuro capitalista do Porto. Então, o irmão Ambrósio interveio defendendo as ideias de Jerônimo, dizendo que não poderia
dar as informações da sua encarnação. E as informações que Camilo se referiu foram dadas por conta do estudo coletivo, do esclarecimento pessoal que produziram efeitos salutares e também como prêmio à sinceridade das intenções e ao devotamento ao trabalho. Por isso, Camilo tinha informações daqueles 2 suicidas que iriam reencarnar. Eles estavam sendo premiados por sua sinceridade de querer trabalhar no bem, e também a informação era dada para fins de estudo coletivo, para esclarecimentos. Então, essas revelações são permitidas sobre o acontecimento, até mesmo aos leigos, que no caso eram eles. Aos homens, principalmente, têm sido facultadas muitas indicações a respeito, a fim de que lhes sirvam de incentivo ao progresso e de conforto durante as asperidades das reparações. Então veja a explicação de Ambrósio. Os detalhes que Camilo recebeu daquele caso que ele acompanhou foram autorizados para o seu aprendizado, para que ele tirasse as lições necessárias e também pudesse ter uma reencarnação mais segura, lembrando dessas lições. Para satisfazer a curiosidade, porém, entre os encarnados ou entre os espíritos desencarnados, nada é concedido de positivo. O reencarnante será esclarecido ao internar-se no recolhimento do que lhe disser a respeito, do que lhe seja útil e necessário. Então vejam que as informações que Camilo recolheu foram para o seu aprendizado, foi para o seu estágio de aprendizado, não para satisfazer a curiosidade. Informações detalhadas são dadas ao reencarnante depois que ele se recolhe no setor adequado, não para simplesmente sanar dúvidas que advêm da curiosidade. As informações fornecidas são sempre úteis e necessárias. E aí ele pergunta: você está se referindo ao acontecimento no posto de emergência? Mas quem são aquelas personagens? Quais seus nomes? Quais suas residências? Uma ilha existente sob bandeira portuguesa apenas. Então vejam que mesmo no caso que Camilo se referia, os detalhes não foram muitos. Ele não falou nomes dos 2, não disse aonde nasceria, só disse que era numa ilha com a bandeira portuguesa. Então, a localidade do imenso Nordeste brasileiro não permitiria uma localização exata. Assim, o segredo sacrossanto não foi revelado. Veja a reflexão que ele faz, que o Ambrósio faz. Camilo, você está querendo saber detalhes da vida do Jerônimo, dizendo que recebeu detalhes de outros 2 casos na visita feita à Terra. Porém, os detalhes que você recebeu não foram muitos, sequer a localidade onde aqueles espíritos estavam indo e sequer ainda os seus nomes. Camilo então baixa sua fronte, desarmado, enquanto Belarmino, interessado, volta a fazer perguntas para o Jerônimo. Tens confiança na vitória da reabilitação? Pergunta então Belarmino. Sinceramente tenho, conquanto me sinta compungido a ideia de reproduzir, ato por ato, com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Ele tinha consciência, então, tinha esperança no acerto, porém sabia que seria doloroso recriar circunstâncias agravantes por conta do seu erro no passado. Creio estar, todavia, preparado para isso, porque se não estivesse, deixaria de receber os beneplácitos dos meus mentores maiores para prosseguir no único intento reabilitador que me é dado. Ele tinha esperança, sabia que seria difícil, mas não se deixava abalar, confiava no auxílio dado por seus mentores. Aliás, meu caro senhor professor, absolutamente nada mais lograrei alcançar do plano invisível sem o expurgo triunfal dos meus imensos débitos. Ele sabia que precisava expiar e seriam lições valiosas para o seu avanço. Forçoso seria compreender
que ele, Jerônimo, desgraçou sua própria família, lançou nas torrentes dificultosas da miséria outras famílias cujos chefes me emprestavam o concurso dos próprios bens, de labores sagrados, porque ele tinha falido a empresa, Então seus funcionários também foram para a miséria. Pessoas que dedicaram seus bens, seus trabalhos, se viram vilipendiados graças à insânia de jogador e devasso. Lembre-se então que Jerônimo se dedicou ao jogo, ao vício, e assim desgraçou a sua existência e de outros, porque era devasso, era um jogador. Então era preciso recordar que ele lesou a pátria, um crime que repugna qualquer homem honrado, deixando mal também funcionários que bondosamente tentaram socorrê-lo, facultando um prazo para sua reabilitação, deixando de agir como lhes era dever, lavrando penhoras, denunciando-me à justiça, levantando falência, etc. Então vejam que a consciência de culpa de Jerônimo abrange também os seus credores, seus funcionários, que não entraram com reclamações trabalhistas na época, cobranças judiciais, direitos que eram deles, mas eles esperaram, dando chances a Jerônimo. E ele ignorou, ele não aproveitou essas chances, enganou esses homens, deixando eles também sem nada. Então vejam a consciência de culpa dele, que ele precisava devolver também para essas pessoas o mal que ele tinha feito. Todas estas feias coisas pesam na balança de uma consciência acordada pelo arrependimento. Vejam que uma consciência despertada pelo arrependimento tem noção de tudo que precisa devolver às individualidades que lesou no passado. Jerônimo tinha essa consciência, ele tinha que reequilibrar essa balança da sua própria consciência, porque constitui crime perpetrado sob as inspirações da incúria, da má-fé, da devassidão dos costumes, da inconsequência leviana, do desamor ao bem. Percebam a consciência de Jerônimo, querendo resgatar os males feitos também com terceiros, com seus credores do passado. Enreidou-se de tal forma no sinistro porquê do suicídio que se sentia agora agrilhoado, preso ao passado por tão insidiosa cadeia, que, para realizar algo nos planos espirituais, deveria voltar ao cenário dos seus deslizes para quebrá-las, refazendo dignamente o que insensatamente andou praticando. Jerônimo sabia que tinha que retornar aos mesmos locais em que havia malbaratado sua existência, pagando, devolvendo tudo o que havia feito contra os outros, para que se reabilitasse. Camilo diz então que ninguém ousou interrompê-lo, e ele continuou falando, enquanto uma tristeza envolvia os corações deles. Jerônimo diz: não mais terei filhos junto a mim, deixando de zelar pela família até o final, rejeitando a meio do caminho a honrosa incumbência de chefe do Instituto do Lar, pelo céu concedida no intuito de me fazer ascender em méritos, coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades nessa próxima existência de constituir um lar e ser novamente pai. Então vejam que Jerônimo voltaria, mas não constituiria família, não poderia ser pai diante do erro praticado no passado pelo abandono da sua família. Não obstante, a fim de ressarcir essa feia atitude contra Zulmira, sua ex-mulher, e seus filhos, prometeu a Maria, mãe boníssima do meu Redentor Jesus, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino, envidar todos os esforços na terra no sentido de amparar crianças órfãs, levantar de qualquer modo abrigos que agasalhassem a infância, tornar-me o zelador dos pobrezinhos, como seria dos filhos por mim gerados. Será o meu ideal na existência expiatória a que não tardarei a regressar.
Vejam que Jerônimo não poderia, na nova existência, ter filhos, mas se comprometeu junto a Maria, que seria pai dos órfãos abandonados na sociedade terrena. Que missão bonita! Além de resgatar seu passado, iria se dedicar àqueles que não têm pais na terra. Não têm pai e mãe na terra. Praza aos céus que suspendas os teus abrigos para a infância desvalida, antes que a ruína financeira te cerceie as possibilidades futuras, amigo Jerônimo. Camilo, então, dá uma palavra de incentivo para ele. Surpreendido com a coragem das palavras de Jerônimo. Praza aos céus, amigo, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de tornar-me arrimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos dos meus filhos votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura estão indelevelmente fotografados em minha consciência. Vejam a lei divina inscrita nas consciências, que Jerônimo deveria abraçar os órfãos antes mesmo da ruína financeira que ele estava destinado. Ele novamente passaria pela ruína, pela falência, a fim de exemplificar o que faria de diferente dessa vez. E aí receberia os órfãos, desampararia aqueles que foram abandonados, da mesma forma que ele abandonou a sua família no passado. A sua consciência cobrava a ele essa morte prematura através do suicídio, requisitando um resgate à altura, não importasse qual sacrifício ele deveria oferecer. Vejam então que bonita essa nova encarnação de Jerônimo. Viria novamente rico, mas perderia tudo, devendo acolher os órfãos para dar valor aos sentimentos de família que ele não valorizou na última existência. Irmão Ambrósio então falou mais uma vez. Sim, praza aos céus que seja no apogeu das possibilidades monetárias ou no ocaso das mesmas prosperidades, seus pensamentos e sua vontade se não desviem da rota reabilitadora que resolveu palmilhar. Então, mesmo na riqueza ou na miséria, que Jerônimo não abandonasse aquelas rotas reabilitadoras que ele havia se comprometido. Naquele momento, é o nosso penitente animado das melhores intenções. Jerônimo estava empolgado, estava com esperanças de acertar, com vontade de acertar. Porém, dependeria da sua força de vontade permanecer nos bons propósitos que ele está agasalhando. A vitória das realizações pretendidas dependia disso. Nós vemos muito isso. Nos comprometemos a acertar e quando renascemos, erramos. Caímos nos mesmos erros ou abandonamos as tarefas iniciadas. É muito comum, infelizmente. Jerônimo, porém, estava convicto que iria acertar e ele queria acertar. O seu guia, portanto, pedia a Deus e tinha fé que ele acertaria, que ele honraria aqueles bons propósitos pretendidos. Geralmente, o espírito, uma vez reencarnado, deixa-se embair pelas falaciosas atrações dos meios em que vive, a que se vê submetido, esquecendo compromissos de honra assumidos na espiritualidade. Então, acabei de falar. Muitos reencarnam e esquecem dessas promessas feitas, esquecem das suas programações, esquecendo então da importância que representam essas lições. Mas, se ele tem vontade firme de vencer, essa vontade o impulsiona, sobrepondo-se a essas influenciações deletérias do egoísmo que rege o mundo. Se ele vencesse, então, essas influências, estabeleceria harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis. Nós sabemos que os nossos mentores prosseguem nos auxiliando, nos envolvendo, nos inspirando para que nós cumpramos as nossas promessas feitas na espiritualidade. Esses mentores impelirão Jerônimo para a frente, através de inspirações sadias, embora discretas,
auxiliando ele segundo a lei da solidariedade, no intuito de fraternizar o universo inteiro. Nós sabemos que não estamos abandonados por nossos mentores. Não seria diferente com Jerônimo. Apesar da probabilidade de falha, de fracasso ao reencarnar, ele seria inspirado para suportar as problemáticas da perda da fortuna e continuar na sua tarefa de receber os órfãos. Camilo então pergunta: suponhamos que Jerônimo venha a descurar-se das promessas feitas ao reencarnar. O que acontecerá? E aqui ele coloca, como sempre, eu, pessimista, apegado a esse azedo critério, perguntou isso. E se ele falhar? A consciência inquietá-lo-á perenemente. Ou seja, a sua consciência irá cobrá-lo mais uma vez. Regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra, compreendendo ademais a necessidade de cumpri-la numa nova migração terrena. Vejam a paciência de Deus para conosco. Se Jerônimo errasse mais uma vez, teria que retornar numa outra existência. E é assim que se sucede com todos nós. Nos comprometemos, erramos, mas Deus sempre dá novas chances. Só depende de nós deixarmos de sofrer, porque quanto mais erramos, mais sofrida será a reencarnação. De nada adianta aproveitar essas inúmeras chances dadas por Deus, porque quanto mais erramos, pior renascemos em termos de matéria, em termos de aflições. Então, o melhor é que busquemos acertar logo. Esperamos, então, que isso não aconteça no caso em apreço, ou seja, que Jerônimo não erre. Ele possui o principal fator para realizar o prometido: a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. Encerremos, então, a lição de hoje, o estudo de hoje, refletindo sobre tudo isso. A missão de Jerônimo, o seu aspecto de empolgação para acertar, o seu comprometimento com a espiritualidade, em que renasceria em condições difíceis, mas seria novamente envolvido pela espiritualidade para acertar. Se não acertasse, teria novas oportunidades no futuro, em outras reencarnações, mas nós já sabemos e já refletimos aqui que isso acarreta em reencarnações de aflição, de expiação, vindo em situações cada vez mais difíceis a fim de acertarmos. Portanto, ouçamos os nossos mentores, ouçamos as lições do Evangelho e busquemos o acerto desde já, esquecendo o passado de erros e buscando o futuro de acertos. Agradeço a todos que acompanham o nosso estudo e peço, como sempre, orando ao nosso Senhor, o envolvimento dos nossos irmãos, que eles recebam essas vibrações, essa paz, e que nós todos, ao refletirmos sobre as lições aprendidas do Evangelho, através da interpretação de espíritos diversos sobre o tema estudado, que nós possamos então absorver essas lições e colocá-las em prática. Que possamos escutar Camilo Castelo Branco quando alertou a humanidade sobre a inocuidade do suicídio, dessa porta enganosa do suicídio, que não resolve nada, que somente piora a nossa situação e atrasa a nossa evolução em muitos e muitos anos. Agradecemos, Senhor, por mais uma lição de aprendizagem e que estejamos sempre convictos no acerto, dedicados ao bem e comprometidos com a nossa reencarnação, a fim de cumprirmos o nosso planejamento e as promessas feitas na espiritualidade. Que a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo prossiga abençoando a terra, nos livrando do mal e nos guiando nessa caminhada que leva ao nosso Senhor nesse momento de transição planetária. Graças damos ao nosso Senhor hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e até o próximo estudo. Um forte abraço.